Olá, meus queridos aluninhos. Vamos lá, mais um videozinho então, agora falando sobre a equação da reta, tá? Então, vocês já viram bastante coisa, já bastante comentáriozinho meu sobre a equação da reta, né? A gente está trabalhando a equação da reta como sendo mx mais n, né? Que na verdade isso aqui é chamado de forma reduzida, tá? Reduzida da reta, tá? Essa equação é a forma reduzida da reta. Muito bem. O que acontece, gente? Nós vamos aprender agora a determinar a equação fundamental, tá? É a equação geral, a reduzida, através da fundamental. Certo? E o que a gente precisa para descobrir a equação de uma reta? A reta reduzida e a reta geral. Tá? A gente precisa da fundamental, que é nada mais, nada menos do que chamado de ioiô michôchô, tá? Ioiô michôchô. Esta é a equação fundamental da reta, né, que vai nos fornecer a reta geral, a forma geral da reta, tá? Muito bem. Percebam que esta fórmula aqui, ela não é nada mais, nada menos do que aquela fórmula que a gente usava para calcular o coeficiente angular sabendo dois pontos, né? Então, yb menos ya sobre xb menos xa. Se a gente passar esse xb menos xa multiplicando esse m, nós vamos ter yb menos ya é igual a m que multiplica x do ponto B menos o x do ponto A. Aqui a gente só substitui, então, o y0 e o x0, né? Então, a gente não vai utilizar dois pontos aqui, a gente vai utilizar o coeficiente angular, o x0 e o y0, que é um ponto genérico, um ponto P qualquer, né? Como eu brinco com vocês, x0 e y0 é um ponto sobre a reta. Então, o que é necessário para descobrir a equação da reta? É necessário saber o coeficiente angular, né? O m, que é o coeficiente angular, que pode ser obtido através do ângulo que a reta forma com o eixo do x, ou através de dois pontos, né, que a reta passa, por exemplo, ponto P e um ponto Q. Tá? Sabendo dois pontos que a reta passa, eu consigo descobrir o coeficiente angular e consigo usar essa equação fundamental da reta aqui sem problemas nenhum. Tá bom? Eu também posso usar o chiqueirinho para descobrir a equação da reta, que eu vou ensinar a vocês nos exemplos a seguir. Ok, meus queridos, então vamos ver isso na prática, né? Obter uma equação da reta R que passa pelo ponto P, então aqui está o ponto P, e tem coeficiente angular igual a 3. Bom, isso aqui está debarbado, tá? Porque o problema forneceu tudo que a gente precisa. Olha só, a equação fundamental, né, é ioiô michôchô, tá? Ok? Então eu tenho y menos o y0, que é o y do ponto, que é 2, y menos 2. O m é 3, x menos x0. O x0 é menos 5. Então fica menos 5, vai ficar mais 5. Tá bom? X mais 5. Então aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a distributiva, certo? E vou passar esse menos 2 para o outro lado. A ideia é a gente isolar o y aqui, inicialmente. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. E passa o menos 2 mais 2. Então, aqui eu vou obter 3x mais 17. Percebam, pessoal, percebam que isso aqui é y igual a mx mais n, né? Que é a ideia da equação reduzida da reta, tá? Equação reduzida da reta. Agora, vocês têm que saber que a partir da reduzida a gente pode descobrir a equação geral, e sabendo a geral a gente pode descobrir a reduzida também, não tem mistério nenhum. Para descobrir a geral, basta a gente passar tudo para um lado só. Tá? Passa esse y para a direita, então vai ficar 3x menos y mais 17 igual a zero. Então, no momento que eu passei todos os termos para o mesmo lado da igualdade, eu descobri a equação geral da reta.
bom? Bem simples essa ideia também, tá, meus queridos? Então, olha só, se eu quiser da equação geral, que ela tem a forma ax mais by mais c igual a zero, tá? Enquanto que a reduzida é mx mais n, a equação geral é ax mais by mais c igual a zero, tá? Se eu quiser, a partir da geral, chegar na reduzida, é só isolar esse y de volta. Se eu isolar o y, eu vou chegar nesta equação reduzida novamente, tá, gente? Então eu posso transitar entre a equação reduzida e a geral tranquilamente apenas isolando o y ou botando todos os termos para o mesmo lado da igualdade. Ok, aqui nesse caso eu tenho um gráfico em que eu tenho uma reta decrescente com um ângulo obtuso, 135 graus, e eu sei que ela passa nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, 0 e 6. Tá? Então eu conheço um ponto que a reta passa e o ângulo que ela forma com o eixo do x. Eu sei que para descobrir o coeficiente angular é necessário fazer a tangente do ângulo, tangente de 135. Aí já entra novamente aquela questãozinha do ciclo trigonométrico, né? É necessário entender, pessoal, que o ângulo de 135 graus, nesse caso, está aqui ele, ó, 135 graus, né? Aqui está o 90, aqui está o 180, tá? O ângulo de 135 ele cai no segundo quadrante. O segundo quadrante a tangente é negativa, né? No primeiro ela é positiva. Esse ângulo de 135 graus ele é equivalente ao ângulo de 45 graus no primeiro quadrante, que a tangente é positiva. Todo mundo sabe que a tangente de 45 é 1, logo a tangente de 135 vai ser menos 1, tá? Então eu sei que o coeficiente angular aqui nesse caso é menos 1, tá, pessoal? Aí eu aplico no ioiô michôchô, tá bom? Y menos o y0, que é 6, é igual ao m, que é menos 1, que multiplica x menos x0. X menos o x0, que é 0. Tá? Tá aqui, ó, o x0 é 0. Então eu vou ter y igual, aplica a distributiva, menos x, menos 1 vezes 0 dá 0, não precisa nem colocar, e o menos 6 passa mais 6 para cá. Eu já encontrei aqui a equação reduzida da reta, tá bom? Percebam, o coeficiente angular é negativo. Quando o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente, que é exatamente o que ocorre aqui, reta decrescente. E o coeficiente linear, ele diz aonde o gráfico intercepta o eixo do y, que é no 6, está bem certinho. Tá? Então eu já percebi que essa equação que eu encontrei está perfeitamente correta. Tá bom? Maravilha. Agora, essa é a reduzida. Para eu descobrir a geral, eu passo tudo que está na direita para a esquerda, ou eu passo o que está na esquerda para a direita. Tá? Então eu vou preferir aqui passar o que está na direita para a esquerda, para esse x aqui ficar positivo, ficar mais bonitinho, tá? Então, menos x passa mais x, o y já está ali, e o 6 passa menos 6, igual a 0. Então, eu boto sempre nessa ordem, primeiro o x, depois o y, e depois o cara que está sozinho, né? Que não tem x e não tem y, tá? E isso aqui é a equação geral da reta, tá? Muito bem, pessoal. Exercício 19 resolvido. Exercício 20. Obter uma equação da reta que passa pelos pontos A e B. Tá, gente, então é o seguinte, ó. Essa aqui eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso calcular o coeficiente angular através dos dois pontos e aplicar no ioiô michôchô usando A ou usando B. Tanto faz qualquer o ponto que eu uso, né? Qualquer ponto que eu usar vai dar certo. Ou eu posso utilizar esses dois pontos no chiqueirinho também. Então eu vou fazer das duas formas rapidão aqui para vocês verem. É bem tranquilo. Vamos calcular o coeficiente angular. Né? O coeficiente angular é yb menos ya sobre xb menos xa. Tá bom? O y do ponto B é 7, o y do ponto A é menos 2. Então fica 7 menos menos 2 vai dar 7 mais 2. Enquanto que embaixo eu vou ter menos 4 menos menos 1. Então vai ficar menos 4 menos menos 1 vai dar mais 1.
tá? 7 mais 2, 9, sobre menos 3. Logo, esse coeficiente angular aqui vale menos 3. Bom, agora eu vou utilizar o famoso ioiô michoxô, tá? Ioiô michoxô. Ou seja, o y0 eu posso escolher qualquer um dos pontos aqui, o A ou o B para usar, tá? Ok? Vamos escolher, por exemplo, vamos escolher o B, certo? Escolhendo o B para utilizar, eu vou ter que o y0 é 7, o m eu descobri que é menos 3, x menos x0. O x0 é 4, menos 4, então vai ficar menos 4, vai ficar mais 4. Y vai ser igual, passa a distributiva, menos 3x, menos 3 vezes 4, menos 12, passa o menos 7 mais 7, ok? Nós vamos ter menos 3x, menos 12 mais 7 dá menos 5. Então, aqui eu tenho, meus queridos, aqui eu tenho a equação reduzida da reta, tá? Equação reduzida. Se eu quiser descobrir a geral, eu só passo tudo para um lado da igualdade, passo o menos 3x mais 3x, o y já está ali, fica ali. O menos 5 vai mais 5, igual a zero. Aqui eu descubro a equação geral, né? Equação geral, tá bom? Da reta. Agora eu vou fazer o mesmo exercício, tá? Vou fazer o mesmo exercício usando o famoso também chiqueirinho, que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Professor, como é que é possível descobrir a equação de uma reta usando condição de alinhamento de 3 pontos? Bom, nós vamos criar um ponto genérico, um ponto xy qualquer, tá? Como eu costumo dizer em aula, um ponto qualquer, certo? E aí nós vamos usar o chiqueirinho da condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Ou seja, se esses 3 pontos forem colineares, eles estão na mesma reta. Ou seja, vai formar uma reta entre esses 3 pontos. Tá bom? Então, o que eu faço aqui? Ó? Simplesmente eu vou fazer a multiplicação normal, certo? Eu quero que esse ponto genérico esteja alinhado com os outros, portanto, vai formar uma reta, tá? Multiplica de baixo para cima, trocando o sinal. Então, eu quero que ele seja igual a zero. Por que eu quero que esse chiqueirinho seja igual a zero? Porque lembra da condição de alinhamento de 3 pontos, em que serão colineares quando o determinante der zero, e os pontos não serão colineares quando o determinante for diferente de zero. Então, eu afirmei que ele deve ser zero para que eles formem uma reta, né, pessoal? Que sejam colineares. Então, aqui o que eu vou ter? Menos 1 vezes 7 vai dar menos 7. Menos 4 vezes y dá menos 4y. X vezes menos 2 dá menos 2x. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima, trocando o sinal do resultado, né? Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8, vem menos 8. 7 vezes x vai dar 7x, vem menos 7x. E aqui vai dar menos y, vem mais y, igual a zero. Então agora, gente, vamos juntar o que tem x com o que tem x, que dá menos 9, menos 9x. Vamos juntar aqui o que tem y com o que tem y, vai dar menos 3y, certo? Menos 3y. E vamos juntar aí o que não tem x nem y, né? Nós vamos ter aqui menos 15, tá? Menos 15, igual a zero. Bom, percebam que toda equação é divisível por 3. Como ela está com um sinal de menos, né, eu vou dividir tudo por menos 3. Tá? Então, aqui nós vamos ter menos 9x dividido por menos 3, vai ficar 3x positivo. Menos 3y dividido por menos 3 vai ficar y positivo. Tá? E menos 15 dividido por menos 3, nós vamos encontrar 5 positivo. Então, a equação geral da reta aqui deu exatamente igual à equação geral da reta lá do outro, né? Equação geral. Então, feito de duas formas diferentes e encontrado o mesmo resultado.
Agora vamos pegar esta equação geral e vamos isolar o y. Nós vamos obter então menos 3x menos 5, ou seja, a mesma equação reduzida nós encontramos fazendo da outra forma, tá? Então é possível utilizar essas duas formas aqui para encontrar a equação de uma reta. Questãozinha 21, então. Determinar o ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares que dista 13 unidades do ponto A, menos 5 e 2, tá? Então vamos ter uma noção aqui do que está acontecendo. Vamos fazer o plano cartesiano. Vamos fazer o plano cartesiano aqui, tá? Eixo X, eixo Y. Nós temos a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, então quadrante 1 e quadrante 3. A reta bissetriz é esta reta aqui, certo? Que passa bem bonitinha aí, tá? Passa exatamente na origem aqui, né, pessoal? Tá? Nós temos o ponto A menos 5 e 2, então 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 para o X, 2 para o Y. Então nós vamos ter o ponto mais ou menos aqui. Esse aqui é o ponto A, tudo bem? E eu quero descobrir um ponto P que pertence à bissetriz. Então o ponto P está sobre a bissetriz, tá? E dista 13 unidades do ponto A, que é esse aqui, tá? Então, gente, este ponto P ele pode estar em qualquer lugar. Só que, olha só, a única forma de eu ter um ponto apenas é ter um ponto aqui formando 90 graus com o ponto A, né? Ou seja, com a reta que parte ali de A, que é a projeção ortogonal de A sobre a reta. Aí eu vou ter um ponto aqui P com 13 de distância, né? Ou seja, a distância de A até o ponto P sobre a reta é 13 unidades. Caso não aconteça isso, eu vou ter duas possibilidades, tá? Por exemplo, um ponto P aqui e um outro P aqui, por exemplo. Que aí a distância desse ponto P até A é de 13 unidades, tá? Então, existem duas possibilidades, tá bom? Só que eu não sei se são duas ou são uma. Isso eu vou ter que descobrir fazendo os cálculos, tá certo? A única coisa que eu sei, tá, é que, vamos ver, eu vou apagar esses pontos P aqui, só para a gente ter uma noção. A única coisa que eu sei é que o ponto P, ele pertence a essa bissetriz. E eu sei que a equação da reta bissetriz é y igual a x. Porque qualquer ponto sobre esta reta, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, ou seja, ela corta exatamente no meio, então todos os pontos sobre ela são iguais. O que eu tenho para o x, eu vou ter também para o y, igual, tá, pessoal? Então é esse o grande segredo dessa questão. Então eu vou dizer que o ponto P, é xx, tá? Ou seja, o y do ponto P vale x também, tá? E isso é o segredinho para a gente poder descobrir essa distância e descobrir onde é que estão os pontos, tá? Se eu sei que a distância do ponto A até o ponto P vale 13 unidades, eu vou usar então que a distância de A até o ponto P é a raiz quadrada, tá? De quem? De x do ponto P menos o x do ponto A ao quadrado, somado com o y do ponto P menos o y do ponto A ao quadrado. Fórmula do carroção, distância entre dois pontos, tá bom? A distância do ponto A até o ponto P, eu sei que é 13 porque o problema forneceu para a gente, tá aqui, tá? Vamos lá então, o x do ponto P eu não sei, mas eu sei que ele vale x. Então vamos colocar x do ponto P menos o x do ponto A. O x do ponto A eu sei, né? Que é menos 5. Então fica mais 5 aqui. Menos 5 dá mais 5 ao quadrado. O y do ponto P eu não sei. Eu sei que é x.
mas eu não sei quanto ele vale, tá? Então eu vou usar o mesmo x aqui, porque o que eu tenho para o x eu tenho para o y, tá bom, gente? Porque a equação da reta bissetriz é y igual a x. E o y do ponto A, o y do ponto A está aqui, ó, ele é 2, né? Ele vale 2. Então, menos 2 ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado os dois lados da igualdade para eliminar esse radical aqui. Aqui eu vou ficar com 169 igual. Aqui do lado eu vou ficar com, vamos elevar ao quadrado, né? Eu corto aqui. Então, vamos desenvolver o que está dentro do radical. Vai ficar x do ponto P ao quadrado mais 10x do ponto P mais 25. Quadrado do primeiro vezes o segundo pega o dobro, o quadrado do segundo. Mais, aqui mesma coisa, xp ao quadrado, menos 2xp pega o dobro, menos 4xp, mais 4, que é menos 2 ao quadrado. Tá bom? Vamos somar xp quadrado com xp quadrado, vai dar então 2 vezes o x do ponto P ao quadrado, tá? Vamos somar aqui 10xp com menos 4xp dá 6x do ponto P, tá bom? Então aqui eu tenho 25 e tenho 4, dá 29. Vou passar o 169 para a direita, menos 169. Com aqueles 29 ali, vai me sobrar menos 140. Bom? Podemos ver que a equação do segundo grau, tá? Toda ela é divisível por 2. Para facilitar as contas, eu não vou utilizar o pezinho agora, tá? Só para não ficar muito poluído, vou usar somente x, tá, pessoal? Então, dividindo tudo por 2, eu vou ter x quadrado, 6 por 2, 3, então vou ter 3x, e aqui eu vou ter menos 70, igual a zero, tá bom? Aqui eu vou resolver por Bhaskara ou por soma e produto, tá? Fica mais fácil resolver por soma e produto. Nesse caso, é bem simplesinho. Aqui eu vou ter como resposta menos 10 e 7, tá? Porque menos 10 vezes 7 dá menos 70 e menos 10 mais 7 dá menos 3. Aqui eu tenho mais 3, lembra que a soma é sempre ao contrário. Se aqui está 3, é porque a soma vale menos 3. Então tem que ser menos 10 e 7, tá bom? Logo eu tenho duas possibilidades para o ponto P. Né? O ponto P é x e x. Então ele pode ser menos 10 e menos 10, ou eu posso ter o ponto P sendo 7 e 7, tá? Então o que acontece? Vamos mais ou menos marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e 7. Então eu vou ter aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que eu estou fazendo a mão livre, pode acontecer alguns errinhos, tá? Olha aí, ó, tá vendo? Então, 7 e 7, tá? Encontramos aqui um ponto P. E a distância desse ponto P até o ponto A vale 13 unidades. Tá bom? 13 unidades. Vamos colocar aqui. 13 unidades, tá? Vou botar aqui para ficar mais bonitinho. 13. Ou eu posso ter este ponto P com coordenadas menos 10 e menos 10. Então, eu vou aumentar o plano cartesiano um pouco para cá, né, para poder chegar no menos 10 e aqui também para baixo. Então, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Está aqui. Menos 10. Vamos aumentar um pouquinho essa reta aqui. Tá? Vamos aumentar essa reta. E aqui, pessoal, pode ser que não dê bem certo, porque eu estou fazendo a mão livre. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Se não fechar bem certinho, né, a gente dá um arrego aí pro professor, tá? Porque fazendo a mão livre aqui, ó, deu quase ali, tá? Então aqui nós temos o menos 10, menos 10 e menos 10, então o ponto P está aqui, tá ok? Aí nós temos que essa distância aqui também vale 13 unidades. Tá? Essa distância aqui também vale 13 unidades. Então, o ponto P ele pode estar em duas regiões diferentes, tá, pessoal?
sobre a reta bissetriz, né? Essa reta, lembrando que é y igual a x. Essa reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá bom? Então essas são as possíveis coordenadas do ponto P. Muito bem, gente, vamos lá. No plano cartesiano abaixo estão representados os pontos A. Então o ponto A está aqui, 2 e 3. E a reta vertical R de equação x igual a 6. Então esta reta aqui tem equação x igual a 6. Tá? Determinar o ponto P da reta R tal que P seja equidistante. Então o ponto P ele tem que ser equidistante de A e de 0. Bom, o 0, a origem do sistema é aqui. Então eu quero que ele seja equidistante de O e de A ao mesmo tempo. Tá? Gente, aí entra uma questão, né? É muito provável que esse ponto ele esteja nessa regiãozinha aqui. Tá? Talvez aqui, tudo vai depender, tá? Dos resultados que eu encontrar. Eu tenho que calcular essas coordenadas de maneira correta, não adianta só ir no olho, né? Eu estou mais ou menos marcando aqui ao olho só para ter uma noção, tá? Ou seja, essa distância aqui e essa distância aqui tem que ser iguais, tá bom? Então, acredito que o ponto P esteja aqui, tá bom? Agora a questão é, como que é esse ponto? A gente sabe que o x desse ponto ele tem que ser sempre o mesmo. Ele tem que ser 6. O que vai variar é o y, tá? Então, esse ponto P, ele pode ser, por exemplo, 6 e 0. Ele pode ser 6 e 1. Ele pode ser 6 e 3. Ele pode ser 6 e 4. Ele pode ser 6 e menos 1. O 6 vai ser sempre fixo. O que vai variar é o y, tá bom? Porque é uma reta vertical. Agora, eu sei que a distância desse ponto P até o ponto A tem que ser igual à distância do ponto P até o ponto O, que é o ponto de origem, ponto 0, né? 0 e 0. Então, vamos utilizar a regra do caveirão aqui, tá? P e A. Então, vai ser x do ponto P, que é 6, menos o x do ponto A, que é 2, ao quadrado, somado com y do ponto P, que é y, menos o y do ponto A, que é 3 ao quadrado. Então, essa distância deve ser igual à distância de P até 0. Ou seja, 6 menos 0, ou seja, o x do ponto P, menos o x do ponto O, que é 0, né? Então, fica 6 menos 0 ao quadrado, somado com y do ponto P menos o y do ponto 0. Então vai ficar y menos 0. Isso aqui tudo, né? Isso aqui é o quadrado. Tá. Eu vou elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Vou elevar ao quadrado os dois lados da igualdade para eliminar o radical. 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Aqui eu devo desenvolver isso aqui. Então vai ficar y menos 3 ao quadrado, que vai dar y quadrado menos 6y mais 9. Do lado de cá eu corto também, então 6 ao quadrado, 36. E aqui eu vou ter um y quadrado apenas, tá? Desenvolvendo isso aqui, tá bom? Os y quadrados eu posso cortar, né? Porque quando passar para um lado vai ficar negativo, vai zerar, ok? 16 mais 9 passa o 36 menos 36. E o menos 6y passa mais 6y para o outro lado. Tá bom? Então aqui eu vou ter 25 com menos 36. Eu vou ter menos 11. 6y. Vou passar o 6 dividindo. Então eu vou ter que y é igual a menos 11 sextos. Tá, gente? Então, esse ponto aqui, esse ponto P, ele tem coordenadas 6 para o x e menos 11 sextos para o y, tá bom? Resultado feio, mas correto. Ok, pessoal? Isso aqui é mais ou menos 1,83, tá? Menos 1,83. Então, a gente vê que faz sentido aqui, né, pessoal? Tá? Então, ó. As coordenadas desse ponto seria 6 e menos 1,83 para o y. Seria bem certinho, tá? Então está aí, pessoal. Achamos as coordenadas do ponto P. Tá bom?
Um grande abraço e até o próximo vídeo.